Lula coloca a regulação de plataformas digitais no centro da agenda do G20. Vai! Na tela, as primeiras conversas indicaram resistência por parte dos Estados Unidos e também da China, evidenciando que esse tema é espinhoso e complexo, que é a regulação das redes sociais, pelo menos nesses grupos de 20 países mais desenvolvidos, mais ricos. E o Lula vai levar isso, vai ser uma bandeira dele, ele está presidindo o G20 atualmente. Todos os detalhes na reportagem do Fabrício de Freitas, repórter do portal meionorte.com, www.meionorte.com. Vamos agora a Brasília com Raniele Veloso. Atenção! Brasília chama Raniele Veloso ao vivo. Aí está ela. Olá, Raniele. Boa tarde, querida. Boa tarde, querido. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Raniele, você está em uma solenidade, pois não? Bom, agora nesse momento aqui atrás, Amadeu, estou falando até um pouco mais baixo, o ministro Rui Costa, ele está falando sobre o resultado da reunião com o presidente Lula. Agora há pouco, cerca de 10 ministros, ali está a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, presidente do IBAMA, FUNAI também, ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, Rui Costa, Márcio Macedo, o Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social. Eles estão fazendo ali um balanço desse resultado da reunião com o presidente Lula, que terminou agora há pouco. Essa reunião ministerial, eles fizeram um balanço sobre o que foi feito nesse último ano em Roraima, com os povos indígenas e Yanomamis, que a gente mostrou a catástrofe que aconteceu lá no ano passado, em que ocasião que o presidente fez uma visita. De acordo com Rui Costa, até o momento foram 400 operações que também envolveram a Polícia Federal e 600 milhões de reais investidos e vários veículos que eram usados ilegalmente para a destruição, né, da floresta, que foram destruídos. E a novidade, Ari, Amadeu, até a parte que eu acompanhei é que o governo federal vai lançar lá em Roraima uma base permanente do governo federal e também com a presença das Forças Armadas e da Polícia Federal. Ele deu um prazo de 30 dias para que essa base comece a funcionar. E ele frisou várias vezes que não é provisória, e sim permanente, com a presença das Forças Armadas, Polícia Federal e também Governo Federal. Isso aí. Vamos começar, Raniele, com a exposição do Supremo que remete ao 8 de janeiro. Exatamente. Como eu havia falado ontem, ao vivo aqui no Jogo do Poder, naquele exato momento, às 14h, os ministros, eles inauguraram essa exposição que vai ficar no Supremo Tribunal Federal com o que ficou do 8 de janeiro. E a exposição, ela leva exatamente esse nome, após o 8 de janeiro, Reconstrução, Memória e Democracia. Estavam presentes vários ministros, também ex-ministros, como Aires Brito, Rosa Weber. E durante a sua fala, o ministro Luiz Roberto Barroso, que expôs ali os objetos, que ele falou que exatamente para que não fosse esquecido o 8 de janeiro, que fosse feita uma reflexão sobre a democracia, ele mencionou os invasores aqui dos três poderes de falsos patriotas, extremistas, aprendizes de terrorista, falou que eles também serão punidos no rigor da lei. Nós separamos um trecho da fala do ministro Luiz Roberto Barroso. Vamos ver. Raniele, deixa eu só dar a informação, o João Carvalho acaba de chegar, já faz parte aqui da bancada, do pleno do Jogo do Poder. Olá, João, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Amadeus, Franci, Apoliana, Arizinho no estúdio e a nossa Raniele de volta ao Brasil. Olha, e é o seguinte, Raniele, essa fala, que é inclusive a manchete hoje da Raniele, pode botar a manchete dela aí, Ari, eu achei, assim, a fala mais importante de ontem, do 8 de janeiro. Entre todos os que falaram, achei que a fala mais importante precisa ser refletida por todos os brasileiros.
inclusive por aqueles que participaram dos atos, inclusive pelos golpistas. Porque o presidente lembra, o presidente do Supremo, que já esse ano tem eleição. E é uma coisa que eu falei aqui no ano passado e repeti, acho que ontem. Imagine que esse ano tem eleição e se nas cidades aonde o prefeito que perder a eleição não se conformar, os apoiadores do prefeito que perder a eleição são 5.500 cidades. Não perdeu não, foi a urna que me roubou. E for para frente lá do juizado, for para frente do local da apuração, e no dia seguinte for fazer baderna, e aí? A gente vai destruir o país. É isso que vai ocorrer. Então, por favor, é preciso refletir nessas palavras sábias, consequentes, republicanas e mais. São palavras de um estadista, do presidente do Supremo. Estamos aqui para manter viva a memória desse episódio que remete ao país que nós não queremos. O país da intolerância, do desrespeito ao resultado eleitoral, da violência destrutiva contra as instituições. Uma espécie de alucinação coletiva, milhares de pessoas, aparentemente comuns, insufladas por falsidades, teorias conspiratórias, sentimentos antidemocráticos e rancor, foram transformadas em criminosos, aprendizes de terroristas. Tratar com condescendência o que aconteceu é dar um incentivo para que os derrotados da próxima eleição, sejam quem forem, também se sintam no direito de depredar os prédios das instituições públicas. Nós estamos aqui para evitar que isso aconteça de novo. O que a gente viveu e o que a gente não quer viver. Ari. Amadeu, os prefeitos derrotados, em geral, transformam a justiça em um terceiro turno da eleição. É isso que tem acontecido historicamente ao longo dos anos, desde a redemocratização. O prefeito, às vezes, tem razão, houve compra de votos, houve abuso do poder econômico, mas às vezes ele entra ali para ver se consegue, mesmo não tendo provas ou não tendo provas suficientes, reverter o resultado. Então já havia um terceiro turno, mas um terceiro turno pela via legal. Ele entrava com uma denúncia, e aí a denúncia era aceita ou não, havia o julgamento ou não. Então, se não há sinalizações como essa, de ontem à tarde que a Ranieri cobriu ao vivo aqui para a Rede Meio Norte, dos poderes unidos, mostrando sintonia em nome da democracia, há risco real, sim, porque o país continua polarizado, continua dividido, e há aqueles que não aceitam o resultado democrático, que continuam questionando a lisura do processo de urna eletrônica, de chegar lá no 6 de outubro, no primeiro turno, ou no final de outubro, no segundo turno, e dizer, não, a gente não aceita, e tentar invadir a Assembleia Legislativa, invadir sede do Executivo. Certíssimo está o presidente. João. Acho que quem pegou e acompanhou o relatório do CNJ sobre as últimas eleições vai ver lá que aconteceu uma coisa muito interessante. Diferentemente do período ordinário, em períodos extraordinários, como é o processo eleitoral, o judiciário tem um poder de polícia. Ele não precisa ser provocado. E o número aumentou quase 400% de uso de poder de polícia nessa última eleição. Que era uma eleição geral, né, como a gente chama. Uhum. Não tava, os prefeitos não estavam na disputa dos seus currais ali, dos seus comandos. Então, o que deve acontecer? O que deve acontecer é um endurecimento por parte do judiciário, até porque a orientação do atual presidente, do ministro Alexandre de Moraes, que conduziu, na verdade, todo esse processo de repressão a essa tentativa de golpe, ele foi um dos condutores, ou, se não o principal, um dos principais. O que acontece? É a maior utilização do poder de polícia do judiciário, não ficar esperando. Detectou que está ali, o juiz e o promotor executam logo ali, detém aquela situação. Por quê, Amadeu? Porque isso é uma coisa que acontece como uma contaminação.
Se um vê que aplicou no município e está dando certo, e aí começa a circular nas redes sociais, isso se espalha como uma praga, né? Viraliza. Então eu acho que, por mais que o sistema democrático mas quem é com o sistema democrático que está na democracia tem que ser reprimido. E a punição agora, por isso que não dá para passar a mão na cabeça, né, Apoliana? Sim, o Brasil ainda está um pouco atrasado na regulamentação, inclusive, por exemplo, das redes, mas a gente tem esse episódio do 8 de janeiro que está sendo alvo de investigação tanto na Polícia Federal como no próprio Supremo Tribunal Federal. Os processos já estão sendo encaminhados. A Ranieri trouxe aqui esses números ontem, mas eu acho que passa principalmente por uma repressão mais dura ao que se faz no ambiente virtual. E muito do que a gente traz para o ambiente da realidade, para a convivência, vem disso, das pessoas quererem lacrar, de você querer ser melhor do que o outro, de dar um argumento melhor do que o outro. E nisso surgem os discursos falsos, as notícias falsas, a contaminação através dessas informações que a gente viu na época da pandemia, por exemplo. Causou a morte de muita gente pela desinformação. Então, eu acho que passa por esse caminho. É urgente que o Brasil avance nessa pauta. Franci. Amadeu, além do discurso do ministro Barroso, eu chamo também a atenção ao discurso do ministro Alexandre de Moraes. São discursos que se complementam, convergem, tendo em vista que o próprio Alexandre de Moraes ele sinalizou que a impunidade não representa essa união e pacificação, indicando que não haverá um apaziguamento em relação a esses que são investigados pelos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, que inclusive citou Winston Churchill, ele disse que um apaziguador é como se fosse alguém que alimentava um crocodilo para ser o último a ser devorado. Então é algo que converge também com o que o Barroso disse, que não dá para ficar impune quem cometeu aquele crime, porque posteriormente isso pode virar contra a nossa democracia, Amadeu. Posteriormente não, já em outubro desse ano. Mais algum complemento sobre o tema, Ranieri? Amadeu, eu lamento que todos os discursos, de fato, eles estavam ali se complementando, tinham pontos em comum. E a ausência do Arthur Lira, claro, foi sentida e interpretada ali como uma falta de afinidade com esses discursos. Mas, por exemplo, o Lula, ele falou, foi muito claro que não tem perdão para esses criminosos, que eles devem ser exemplarmente punidos, é esse mesmo tom de Luiz Roberto Barroso. E ele falou que, se fosse o contrário, soaria como impunidade e também abriria precedente para novos episódios como esse. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, ele chamou os criminosos de traidores da pátria e chamou a atenção que os cidadãos devem respeitar o processo eleitoral e também falou sobre o diálogo entre os três poderes. Luiz Roberto Barroso, durante essa solenidade no Congresso Nacional, ele também falou que o 8 de janeiro serviu para unir esses três poderes, que esse episódio de separação já foi superado e que o ato não foi isolado. A gente lembra que Arthur Lira disse que o ato teria sido isolado, né? Ele deu uma resposta ali dizendo que não, foi meticulosamente preparado e organizado por esses aprendizes de terrorista e falou que o que mais assustou ele foi um depoimento de um policial do Supremo Tribunal Federal, um policial judiciário, que falou que viu ali que quando as pessoas davam marretadas na vidraça e conseguiram entrar, elas começavam a se ajoelhar e rezar. E aí eu separei uma frase aqui dele, que ele falou assim: de onde poderá ter saído essa combinação de religiosidade, violência e desrespeito ao próximo? Que tipo de inspiração podem ter tido essas pessoas? E Alexandre de Moraes, claro, ele foi bem... esse foi o mais aplaudido no discurso ontem no Congresso Nacional. E ele falou novamente aquela frase: o que vale para o mundo real, vale para o mundo virtual. Falou que a inovação, a tecnologia, as big techs também trouxeram à tona esse discurso de ódio, que isso precisa ser regulamentado, e fez uma comparação com grupos nazistas, fascistas, extremistas. Ele usou todas essas palavras e aquela frase também que ele disse que não dá para entender o fortalecimento da democracia, que não se pode confundir
paz e união com impunidade. Gui, Ranieri, falando agora do ministro Flávio Dino, ele está deixando o Ministério da Justiça para assumir uma vaga no Supremo, mas ele entende que até o final dessa semana o nome do substituto dele será definido pelo presidente? Inclusive, o ministro Flávio Dino estava aqui também nessa reunião, ele só não desceu, talvez exatamente por isso. Mas ontem ele falou com a gente e disse que sim, espera uma resposta do presidente Lula nesta semana. E um momento que chamou a atenção, Amadeu, é que quando o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, chegou à solenidade ontem no Congresso, Flávio Dino cochichou no ouvido dele. E aí a gente sabe que é um candidato forte aqui nos bastidores, inclusive há uma expectativa para que esse nome seja anunciado hoje. A gente não sabe se isso vai acontecer, mas Flávio Dino quer logo que Lula decida, inclusive anunciou que vai ficar uma temporada no Senado. Vamos ver. Tanto que ele está fazendo uma escolha cuidadosa, me cabe apenas aguardar no cargo, como tenho feito. Creio que nessa semana essa transição se conclui. Espero que até o final dessa semana o presidente possa chegar à sua escolha, chegar a esse nome. Eu continuo no Ministério garantindo a continuidade das atividades junto com a minha equipe. E qualquer que seja o homem ou a mulher escolhido pelo presidente da República terá em mim toda a transparência para mostrar os programas, os projetos, as ações, para que haja o principal, que é um serviço de justiça e de segurança cada vez mais eficiente. Tá, então, a gente tem imagens também, Amadeu, do momento em que Flávio Dino ali cumprimenta Ricardo Capelli, o seu secretário executivo do Ministério da Justiça, que seria um dos nomes cotados, mas como eu já havia apurado, dito para vocês, Ricardo Capelli está na quarta opção. Ele não é o preferido de Lula no momento, talvez, né, pelo cargo, pela posição do Ministério da Justiça. O que assusta o nome de Lewandowski aqui nos bastidores é só a falta de experiência, né, do ex-ministro em um cargo como esse. Mas ele tem a experiência jurídica, né, entende, Ministério da Justiça, né, entende disso muito bem, mas essa parte da segurança, né, é o que alguns falam aqui nos bastidores que poderia ser um problema, uma vez que Ricardo Lewandowski nunca tinha ocupado um cargo assim parecido. A grande questão muda 180 graus o trato com os bolsonaristas mais fervorosos, né? O Dino era de enfrentá-los. E como será com o Lewandowski? Interrogação. Agora vamos falar do governador... Mas eu quero só fazer um detalhe. Fale, João. Pois não, Joãozinho. O presidente falou daquela questão lá da implantação da base permanente lá nos Yanomamis, né? E, na verdade, a Força Aérea divulgou hoje que já foi iniciada. A operação completou 100 dias no último dia 25. O comando operacional ficou com o major brigadeiro, ficou com a aeronáutica. Foi feita uma força conjunta, aí cada um ficou com uma parte. A aeronáutica ficou com a parte de transporte, porque é quem tem mais efetivo. A Marinha ficou com o apoio logístico e o Exército com a engenharia e construção, que é o que vai ser feito lá. Por exemplo, o hospital de campanha que existe hoje lá vai ser transformado efetivamente no hospital. A pista está sendo ampliada. E a base lá em Roraima, básica, a base principal vai ser Surucucu, né? Você tem Arauís, Surucucu e Cauás. E vai ficar as três lá. E esse problema, quando o presidente diz 30 dias, é porque, na verdade, já foi iniciada as obras, né? Já está andando. Já está em andamento. Vamos lá, Raniel, então falar sobre o governador Rafael. Pois não, Raniel? Não sei se a Nájila conseguiu pegar, mas tem a fala do ministro Rui Costa, ministro da Casa Civil, falando sobre essas mudanças na base lá em Roraima. Nós já antecipamos bem, já falamos bem. Vamos falar sobre o Rafael, o seguinte, daqui a pouco a gente vai trazer com a Poliana tudo do MDB, retirando a candidatura de Paulo Márcio e manifestando o apoio a Fábio Novo e indicando Paulo Márcio como vice de Fábio Novo. Daqui a pouco, os detalhes completos. Mas a Ranieri Veloso entrevistou ontem o governador Rafael Fonteles sobre essa questão teresina. E eu quero que vocês prestem atenção na fala do governador. Ô Ranieri Veloso,
você compartilha do meu sentimento? Ele já sabia? Com certeza, é ele que negocia, né, Amadeu? Ele que articula, ele que está por trás. E ele quer essa união. Mandou um recado expresso ali para todos os partidos da base, né, Amadeu? Vamos Não ver? estava claro, agora tá. Agora vai ficar. Vamos ver? Olha só como ele já sabia. Olha aí, ó. Eu só vou me manifestar eleitoralmente no momento adequado. Mas o Fábio Novo tem nosso apoio, já manifestei publicamente. E espero que os partidos da nossa base sejam capazes de se unir para trabalharem juntos em prol de uma proposta para a cidade de Teresina que vai ser avaliada pelo povo. Mas no momento certo a gente vai participar e caminhar, discutindo, debatendo os problemas e as soluções dos problemas da cidade de Teresina junto com a população. Está faltando qual partido, então, da base? Não, eu espero que todos se unem. Eu só faço torcer desse caso. Torceu e deu certo, Amadeu. Agora eu entendi. Peraí. No final da entrevista. Olha, rapaz, só no final que chegou até minha mensagem. Ele é um torcedor só, Apoliana. Torcendo as orelhas, Ele não quer ir, né? Hã? Torcendo a orelha dos que não quer ir, né? Só se for. Ele é só um torcedor, Franci. Esse torcedor aí tem poder, Amadeu. Ari, ele fica só com a bandeira ali. Vai. Só que não, né? Hã? Só que não. É não? Não. É não? Igual a Leila, presidente Ele do é o árbitro, Palmeiras. ainda acumula a função de VAR. Ele é um torcedor igual a Leila, viu? Ele é um torcedor igual a Leila, presidente do Palmeiras. Ele é um Entendeu? sócio torcedor com 80%. Pera Cada vez. Vamos lá. O Amadeu pediu para eu comentar, então deixa eu comentar. O Rafael Fonteles é um torcedor igual a presidente do Palmeiras, a Leila, porque ela é torcedora e ela que manda no time. Então ele é um torcedor que manda no time, basicamente. Ela é torcedora, presidente do time. E dona ela de aviões. Patrocinadora do time. A dona do avião do E é time. dona do avião do time. Então, E dona do avião do time. é mais ou menos o Rafael. Só que o Rafael é rubro-negro. Precisamos O que é? Todo mundo qualificar tem um isso aqui. defeito, né? A pessoa tem que ter um Precisamos defeito, né? qualificar que o governador é flamenguista. É, todo mundo e tem não um vai defeito, gostar né, meu dessa amigo, comparação aí feita O cara Ari. vai muito bem, aí quando chega no time pega o Flamengo. Não, doutor, isso aí vamos separar a política do futebol. O futebol é muito mais do que a política, correto? Vamos O deixar VAR é futebol muito de- mais que a política. Mas é o seguinte, Raniele Veloso, e por falar em política, Raniele, o PT também está se definindo em São Paulo, a principal cidade do país, a mais importante e berço do partido. Exatamente. Ontem teve um encontro aqui no Palácio do Planalto e aí o deputado federal Rui Falcão, ele já falou que o caminho já está pavimentado e que Marta Suplicy, ex-prefeita de São Paulo, que agora está no governo de Ricardo Nunes, vai sim ser a vice de Guilherme Boulos, pré-candidato à prefeitura da maior cidade do país. Ele fez um acordo com o PT ano passado, aliás, nas últimas eleições, desculpa, de 2022, ele desistiu para apoiar Haddad, que perdeu, e agora é o pré-candidato apoiado pelo PT, e o PT já iria indicar o vice ou a vice, e no caso será a vice, Marta Suplicy, que retorna ao partido, ela que tinha saído depois de mais de 30 anos, saiu em 2015 e que agora está retornando ao partido. Até o momento, Ricardo Nunes Amadeu, que é o prefeito do MDB, ele disse que não tinha conhecimento sobre essa saída, mas na verdade, né, eles estão esperando aí as férias acabar para poder a Marta Suplicy comunicar. Ela que é secretária de Relações Exteriores da prefeitura e que fez campanha nas últimas eleições ao lado ali de Bruno Covas, do PSDB, e de Ricardo Nunes, que vai concorrer à reeleição pelo MDB. Os bolsonaristas, né, que ali avaliaram a situação, não ficaram nada contentes com essa novidade, eles diziam que isso já estava bem na cara, porque desde o ano passado, Lula se aproxima de Marta Suplicy, convidando a ex-prefeita para eventos, como por exemplo o que teve em São Paulo com catadores de lixo, teve um café da manhã e ela estava presente. E aí é o seguinte, é incrível isso, né? Como é que é a história. O Lula faz um movimento de trazer alguém do centro para a esquerda. A Marta, que nasceu na esquerda, no PT, foi para o centro e agora está voltando. E o Nunes agora terá que se virar porque
o Bolsonaro deverá indicar o vice dele, né? E aí ele terá que agasalhar o bolsonarismo, não tem como. Vai ser um duelo forte lá. Vai ser um duelo... Deixou claro, desde o início, que o candidato era o Boulos. O Lula pessoalmente interferiu, atuou, trabalhou, tinha um monte de candidato, escolheu o candidato e a vice. E pronto. Fez igual o Rafael, escolheu Exatamente. a candidata. Vai dar certo lá? Lá em São Paulo, né? Você está perguntando de perguntando. São Paulo. Obrigada pela pergunta. Aqui não pergunto não, lá? Acho que vai funcionar. Vai ser obrigado, mas vai funcionar. Vai, Amadeu. E lá há uma perspectiva de vitória, né? Pro Vocês Boulos, são otimistas. Tô falando que vai ser Fala. brigado. Não, você que sempre pensa nessa direita. Mas, meu Deus, São Paulo é centro, minha gente. Se ficar com esquerda, perde lá. Fala. Eu acho que dá certo em São Paulo e em Teresina. O Ari é arrojado, o Ari é audacioso, o Ari não tem papa na língua. Por isso que eu gosto dele, tá entendendo? Fechei com o Ele é relator tipo lá, eu, ele é tipo É, eu. eu fechei com o Ele relator. não fica em cima do muro, ele é tipo eu, ele não fica em cima do muro. É ou não é, Ari? Eu tento seguir o seu exemplo. Não, nem sempre eu consigo, mas eu me esforço. Raniele Veloso, obrigado, Raniele. Eu acho que a fórmula vai dar certo, Amadeu. O segredo é o seguinte: o Alckmin enfrentou o Lula várias vezes. Sempre perdeu. Aí se juntou com o Lula, ganhou. E aí agora a fórmula para a Prefeitura de São Paulo. A Marta Suplicy, ela fez campanha com o Bruno Covas, derrotou o Boulos. Aí agora ela vai se juntar com o Boulos. Pode ser que dê certo essa fórmula. Mas os dois Tchau, são de... tchau, Amadeu. O problema é os dois são de esquerda e a realidade de prefeitura é diferente de presidente. Não, São Paulo nunca elegeu São Paulo esquerda, é não? muito centro. Nunca elegeu. Sempre que elegeu a esquerda é porque havia um caos administrativo na cidade de São Paulo. Foi pós Celso Pitta, foi pós Jânio Quadros, enfim, foi pós destruição total do município. Caos administrativo no Brasil é a O mais normalidade. recente foi o Haddad, esquerda lá. É verdade. Obrigado, Raniele Veloso. Até amanhã. Mas é um pensamento, não, um palpite de um palpiteiro. Restaurante Sítio Mirante do Lago. Falar de coisa melhor, não é não, Joãozinho? Restaurante Sítio Mirante do Lago. Eu estou defendendo o meu, né? Incrível lá, tá certo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é isso? Além do Muricy, né? Cada um